Você quer mais ou menos contextualizar quem são as nossas ouvintes, as meninas, para a Carol? Sim, então, Carol, a ideia é a gente faz esse fórum uma vez por mês, né? Com temas relacionados à mulher, né? Com temas de assistência. Então, Vou colocar para gravar agora, então, tá bom, Isabel? Eu vou apresentar a Isabel ok. e qualquer coisa, ou eu apresento a Caroline ou a doutora Isabel. O que, Tá que bom? você prefere, Su? Acho que a Isabel Su apresenta, até porque ela é matricia, e vamos embora. Então, boa Pessoal, já tarde. está sendo transmitido? Boa tarde a todos, Já. sim. Já está, Carol. Uhum. Tá bem. Uhum. Boa tarde a todos. Hoje é dia 16 de novembro de 2022. Estamos no nosso 12º encontro, com um fórum de discussões para assistência à mulher nos ciclos de vida. A nossa matricadora é a professora doutora Isabel Sorpreso, professora associada da disciplina de ginecologia do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Trouxe a nossa convidada hoje, Caroline Moraes, com o tema Dignidade menstrual, pobreza menstrual no Brasil e em São Paulo. Doutora Isabel, passo a palavra para você. Olá, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Hoje, portanto, nesse nosso 12º encontro, nós temos a oportunidade de ter conosco a Caroline Moraes. Ela é economista, pesquisadora no programa de pós-graduação em economia na Universidade Federal de Fluminense, cientista de dados e palestrante também, nossa, hoje, professora do curso de extensão no Núcleo de Economia e Feminismo, no EFEM, da UERJ, desculpe, autora do relatório Pobreza Menstrual no Brasil, Desigualdade e Violações de Direitos, publicado pelo UNFPA este ano e Unicef. Então, é um prazer enorme recebê-la, Caroline Moraes, Dignidade Menstrual, Pobreza Menstrual no Brasil e São Paulo. A palavra é sua. Obrigada. Professora Isabel, eu queria começar agradecendo pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui. E como você já viu, né, a gente conversou bastante lá no Fórum de Dignidade Menstrual, é um prazer ainda maior conversar com formuladores de políticas públicas, com pessoas que executam políticas públicas, porque pobreza menstrual é um assunto muito complexo e que precisa receber a devida atenção e ser combatido. Só fazendo uma pequena correção, o relatório ele foi publicado ano passado, né, ele foi publicado à época do Dia da Dignidade Menstrual, né, em 28 de maio, e a partir daí a gente teve uma série de repercussões bastante interessantes e, enfim, esse tema ele teve uma abordagem, enfim, diferente a partir daí. Eu queria começar, então, a minha apresentação, vou compartilhar aqui a tela. Caroline, o relatório está no site da UNFPA? Tá, só para eu procurar aqui, eu vou passar no chat para o pessoal. Uhum. Tá sim, ele está no site do UNFPA, sim. Bom, então já fui muito bem apresentada, mas gostaria de acrescentar algumas coisas. Meu nome é Caroline Moraes, eu sou economista. A princípio parece que não tem nada a ver uma economista estudar pobreza menstrual, mas espero que ao longo da apresentação fique claro que, bom, tem tudo a ver. Tem a capa aqui, né, em uma parte, né, da capa do relatório. Mais para frente eu vou falar sobre algumas repercussões do relatório para além dos dados, né? Esse relatório ele foi publicado pelo UNFPA, que é o Fundo de População das Nações Unidas, e conjuntamente por outra agência das Nações Unidas, que é a Unicef. Então, houve a parceria dessas duas agências das Nações Unidas para que a gente publicasse esse relatório que traz uma carga de dados muito grande e a partir do qual a gente teve uma mudança muito grande na forma como o tema é visto, né, no Brasil. Só uma dúvida, gente, vocês estão conseguindo ver a tela sem os rostinhos aqui na lateral? Você Está pode aparecendo só a apresentação?
só a apresentação e os roxinhos você pode arrastar para o canto da sua tela. Não, é porque eu só queria tá. saber se estava aparecendo Pra para mim, vocês, mas acredito tá que não. ok. Para mim tá Certo, tudo bem. maravilha. Então, então é isso. Eu sou economista, eu sou pesquisadora no programa de pós-graduação em economia da UF, né? Além disso, eu tenho outras participações, eu tenho um fellowship junto com The Resolution Project, no qual eu ganhei uma premiação que aconteceu durante a Youth Assembly nas Nações Unidas em Nova York. Já sou não só ativista da questão do combate a violências das mais diversas, né, de gênero, como eu sou pesquisadora do tema há muito tempo, enfim, é um prazer muito grande falar sobre isso. Eu queria fazer 2 ressalvas antes de começar, de fato, a apresentação. A primeira delas eu vou me referir aqui como meninas, mulheres e menstruantes. Eu não utilizo pessoas que menstruam como único termo. Eventualmente, eu posso intercambiar, né, entre meninas, mulheres e menstruantes e referir como pessoas que menstruam. Mas eu não adoto pessoas que menstruam como o único termo certo para ser inclusivo. Pelo seguinte, eu acho que é impossível a gente invisibilizar meninas e mulheres justamente nessa questão. A gente precisa, sim, ser inclusivo, e isso é uma questão que eu não abro mão. A gente precisa, sim, incluir pessoas trans que menstruam, homens trans que menstruam. A gente precisa incluir outras identidades de gênero. A gente precisa incluir pessoas não binárias. Mas, de maneira nenhuma, a gente pode deixar invisibilizar meninas e mulheres. Então, essa é a minha primeira ressalva que eu faço aqui quanto à minha apresentação. Além disso, o porquê que eu trago como pobreza menstrual? E aí sim, vamos passar para o próximo slide. Pronto. Bem, pobreza menstrual é o problema. A gente está querendo ir em direção à dignidade menstrual. Mas por que pobreza menstrual? Por que usar pobreza? No início eu fui muito questionada assim, de pobreza menstrual, dá a impressão de que é pobreza de menstruação, pouca menstruação que tem de fluxo, enfim, teve uma série de questões desse tipo, mas por que pobreza? Pobreza é um fenômeno. E a pobreza menstrual ela é a cara desse fenômeno que dá a dimensão do quanto ainda existe misoginia. Né, do quanto ainda existe o ódio às mulheres, o ódio ao feminino, né? O quanto a nossa sociedade faz com que meninas e mulheres sejam absolutamente negligenciadas até numa questão tão natural, né? Que é a menstruação, que é fisiológico e que é um processo normal dos corpos femininos, né? Dos corpos que dispõem do aparelho sexual, reprodutor, né? Genital feminino. Então, essa é uma questão muito flagrante assim, para a gente perceber o quanto a pobreza ela tem uma cara diferente a depender de quem esteja nela. Né? Então, a pobreza ela afeta de maneiras diferentes os grupos populacionais. Né? Se a gente ficar fazendo estudo de pobreza somente considerando uma massa que a gente não considera faces diferentes de quem está na pobreza, a gente não percebe que a pobreza é multidimensional e que as várias facetas da pobreza elas se acumulam, né, em cima de determinados grupos. Então, a pobreza ela é diferente para pessoas negras, a pobreza ela é diferente para mulheres negras, sabe? Então, é por isso que a gente fala sobre pobreza menstrual. É um conjunto de fatores tão grande que afeta o desenvolvimento econômico, afeta o desenvolvimento enquanto ser humano, e impede o desenvolvimento de plenas capacidades. Então, a gente quer atingir a dignidade menstrual, mas a gente não pode deixar de dizer que vivenciar esse conjunto de privações é sim uma forma de pobreza. Isso dito, então eu fiz a minha segunda ressalva, vamos só mergulhar agora no tema. Então, falando mais profundamente sobre o conceito, pobreza menstrual é uma forma de pobreza multidimensional que vai afetar meninas, mulheres e menstruantes, não só pela falta de infraestrutura, de ter um saneamento adequado, de ter banheiros em casa, banheiro com chuveiro, acesso à água canalizada e água, enfim, de boa qualidade, vai afetar na falta de produtos menstruais, né, que sirvam para
enfim, conter o fluxo menstrual. Enfim, dentre outros produtos, né? Papel higiênico, sabão, produtos que estão envolvidos na higiene corporal, mas a gente não pode se ater só na higiene corporal. O problema da pobreza menstrual, ele é mais diverso. Ele está ali também na questão do acesso à saúde, está também na questão dos estigmas e dos tabus que envolvem a menstruação e que fazem com que as mulheres sejam inferiorizadas porque menstruam, né? Fazem com que elas se sintam imundas, diminuídas, né? Por menstruarem. Então, vejam, é um problema muito complexo, né? A gente não pode reduzir o combate à pobreza menstrual apenas às questões referentes à dignidade para a higiene corporal. É muito mais do que só a higiene corporal, entendem? Então, assim, trazendo alguns dados que já foram amplamente repercutidos na mídia, né, e que estão de fácil acesso no relatório, 713 mil meninas no Brasil vivem em residências que não têm um banheiro com chuveiro. Mais de 4 milhões de meninas não dispõem de itens mínimos para o cuidado menstrual nas escolas. Além disso, também ainda na realidade dentro das escolas, 1,24 milhão de meninas estudam em escolas que não disponibilizam papel higiênico nos banheiros. 3,5 milhões de meninas estudam em escolas que não disponibilizam sabão para lavar as mãos após o uso do banheiro. Além disso, 651 mil meninas não têm acesso a pias ou lavatórios para a higienização das mãos após a utilização do banheiro. Então, assim, do ponto de vista da higiene corporal, a gente tem uma situação muito crítica. Além disso, a coisa toma uma dimensão ainda pior se a gente pensar que, para além da falta de sabão, de pia, de papel higiênico, a gente tem 321 mil meninas no Brasil que estudam em escolas que não têm sequer um banheiro na escola. Então, imaginem frequentar uma escola estando menstruada sem ter um banheiro sequer que possa ser utilizado. Qual é o resultado disso? A menina não vai à escola nos dias que está menstruada. Ou pior, né, diante de, enfim, do fato que meninas menstruam mensalmente, possivelmente esses são casos em que as meninas podem evadir a escola, né? Uma situação que desmotiva completamente o acesso à educação. Aí, voltando um pouco também para a questão da casa, mais de 3 milhões de meninas não têm fornecimento de água adequado, né, dentro de suas casas, e, portanto, enfim, a aquisição da água torna mais um impedimento, né, para essas meninas cuidarem adequadamente da sua saúde menstrual. Tem a questão racial, que ela é muito importante. Nós descobrimos que a chance de uma menina negra não possuir acesso a um banheiro com chuveiro em casa é 3 vezes a de encontrar uma menina branca na mesma situação. Né? Então, sim, a pobreza menstrual ela tem cor. Né? Meninas brancas sofrem pobreza menstrual? Sofrem. Mas meninas pretas e pardas, elas têm um componente a mais aí. Né? Existe um racismo que elas enfrentam também conjuntamente com a pobreza menstrual e que, enfim, adquire uma característica ainda mais perversa. Além disso, o relatório também investiga não só a questão racial e de etnias, mas investiga também a relação entre as macro-regiões do país. Né? E a gente descobre que no Nordeste, em comparação ao Sudeste, uma menina tem 17 vezes mais chance de estar numa situação de pobreza menstrual. Em relação, comparando o Norte com o Sudeste, a situação é ainda pior. São 33 vezes, né, a chance de que essa menina esteja na situação de não ter banheiro para uso dos moradores da casa. Bom, passado esse breve panorama nos dados de forma geral que são apresentados no relatório, e tem muito, muito mais dado do que isso, né? A mídia repercutiu mais esses dados que eu trouxe, mas assim, o relatório ele tem muito mais informação do que isso, e eu convido a todos a lerem, a terem algum contato com esse relatório. E aqui eu queria passar para esse tema, o da Menarca. Né? A partir de dados da Pesquisa Nacional de Saúde, né, também conduzida pelo IBGE, a gente descobre que a idade
média ali em que as meninas vão ter a menarca é ali depois dos 12, ali aproximadamente 13 anos. Aproximadamente 13 anos é a idade média, né, da primeira menstruação. Mas a gente descobre também que 42% das meninas menstruam antes dessa idade, né? Então, a gente tem 42% de meninas que vai menstruar entre 8 e 12 anos. Então, vejam, as políticas são muito pensadas para adolescentes, mas a gente precisa começar a falar da menstruação muito antes. Tem meninas menstruando com 8, 9 anos de idade, né? E, portanto, a gente precisa que, antes que ocorra a primeira menstruação, ela já saiba o que vai acontecer com o corpo dela, que ela já tenha um mínimo de informação. É por isso que esse dado é tão relevante. Além disso, esse dado vai trazer também o seguinte: considerando a educação até o ensino médio, né, considerando aí a média de idade da primeira menstruação, a menina vai passar de 3 a 7 anos indo a uma escola, né, e possivelmente sem condições básicas para cuidar da menstruação na escola, né? Então, menstruando indo à escola, que, bom, depois da casa é um ambiente que possivelmente ela passa a maior parte do tempo indo à escola e sem condições de estudar. E, de novo, é por isso que o meu economista estuda a pobreza menstrual. Não só porque a gente está falando sobre direitos humanos e sobre uma questão de dignidade da pessoa humana, mas também porque a pobreza menstrual ela causa impactos severos sobre a formação de capital humano, a formação escolar, né, o impacto na escolaridade, a formação profissional das meninas, mulheres e menstruantes. Menstruar sem condições para menstruar causa um impacto muito severo. E aqui eu trago um outro dado. É um caso anedótico, mas eu acho que vai simbolizar um pouco do que eu estou falando. No Senado brasileiro, a gente não tinha um banheiro para mulheres, né, dentro do Senado, até 2014 ou 2016. Enfim, é muito recente, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, para além da escolaridade, da participação no mercado de trabalho, a gente tem que falar também sobre a participação política das mulheres, sobre a capacidade de agência, sobre a capacidade de mudar a própria realidade. Então, vejam, mulheres que fossem senadoras, elas precisariam se ausentar do plenário porque não tinha um banheiro para elas. O Senado foi feito com banheiro somente para homens, né? Então, vejam, até nisso as mulheres são segregadas, né? Elas têm seu direito cerceado. Bom, também, como eu já comentei, a questão do racismo ela tem que ser um imperativo no nosso combate à pobreza menstrual, né? Combater o racismo precisa ser uma parte integrante muito importante do combate à pobreza menstrual. Meninas pretas e pardas têm 29% mais chances de serem afetadas por esses problemas do que meninas brancas, né? Olhando de uma forma mais ampla, né? Como eu falei antes num dado anterior, né? 3 vezes mais chance de estar numa situação de não ter banheiro. Enfim, a questão do racismo ela precisa ser muito bem investigada no momento de formulação de política pública, de atendimento a essas meninas, enfim, não só no campo da saúde, mas também no ambiente escolar, né? Elas são muito mais... elas sofrem preconceito para acessar os canais enfim, de política pública, né? Como a política pública acontece. Então, a gente precisa criar políticas públicas que sejam muito mais acolhedoras para meninas, mulheres e menstruantes pretas e pardas, meninas, mulheres e menstruantes negras. Eu queria trazer esse gráfico aqui para a gente entender um pouco sobre o contexto em que a pobreza menstrual está situada, no Brasil. Esse aqui é um gráfico das tendências de pesquisa do Google, né? E aí, vocês vão observar o seguinte, esse aqui são os últimos 5 anos. Esse primeiro pico, um pouquinho maior aqui, que a gente vai encontrar aqui mais para o lado direito do gráfico, esse primeiro pico ele está exatamente no lançamento do relatório. Notem, a discussão sobre pobreza menstrual no Brasil, antes da publicação do relatório, era praticamente nula,
né? Existiam, sim, tentativas de políticas públicas que estavam tentando ser pautadas já em 2019, em 2020, mas que não iam para frente, né? Pelo contrário, parlamentares, inclusive de São Paulo, né? A Tabata Amaral mesmo sofreu violências políticas das mais diversas dos ministros que estavam à época, né? Por conta de pautar esse tema, né? E com a publicação do relatório, que vai acontecer em maio de 2021, a gente tem esse primeiro pico, né? Então, foi muito mais buscado o tema. E esse outro pico muito maior que vocês estão vendo é no momento que acontece o veto. E por que eu estou falando isso? A gente precisa ter dados para não só formular boas políticas públicas, mas também para pressionar e dar a dimensão do tamanho do problema para que as pessoas saibam que um problema real, que não é uma invenção, que não é mimimi, e que no momento que aconteça uma situação como essa, como foi a do veto, que a gente tenha uma pressão popular que direcione, que impulsione uma mudança, né, de atitude para que a gente consiga, de fato, ter políticas públicas que resolvam o problema e que garantam dignidade menstrual, né? Só que para esse tipo de comoção existir, a gente precisa ter uma ideia do tamanho do problema. E são os dados que vão orientar, enfim, que vão dar a dimensão e que vão nortear o debate. Ups, desculpa, gente. Pronto, câmera aqui de volta. Voltou. Certo. Enfim, então aqui em outubro, né, a gente tem esse pico, que foi o momento do veto. Essa subida que acontece, ela acontece no momento em que acontece a votação na Câmara, né, e depois quando acontece a aprovação no Senado. E aí o pico mais alto ali, né, já é o momento dos vetos. E aí a gente fica num tempo ali de impasse, né, até quando seria votada a derrubada dos vetos, e aí, de novo, a gente volta a ter esse novo pico, né, ali já em março, quando os vetos são derrubados. E vejam, o tema continua sendo discutido, né? A gente mudou de um patamar de praticamente zero discussão, né, de discussão praticamente nula, para um assunto que agora sim é tema e que continua sendo tema, mesmo passada a questão de vetos e derrubada de vetos. Enfim, é um tema que ficou, né, para a sociedade brasileira. A sociedade brasileira está incomodada com a pobreza menstrual. Bom, isso aqui é um slidezinho rápido, né, sobre a repercussão que o relatório teve, que esses dados tiveram, inclusive internacionalmente, né? O The Guardian, ele reportou os dados, esses dados que eu trouxe, né, de 713 mil meninas que vivem em casas de que não dispõem de banheiro com chuveiro, da mesma forma o The Washington Post. Então, vejam, ter dados faz com que, no momento que um governo decide ignorar o direito à dignidade menstrual, foram dados que ajudaram a amparar o pleito de que esses vetos deveriam ser derrubados. Sem dados, né, diante de um cenário em que a gente está completamente às cegas do ponto de vista de dados, eu acho muito difícil que a gente tivesse tanta mobilização social, né, e, enfim, essa comoção que aconteceu, sem que a gente tivesse dados de, bom, gente, a gente tem quase 1 milhão de meninas que estão nessa situação precária. Se a gente não fizer alguma coisa, são 1 milhão de meninas que estão passando por uma situação dificílima, né? E nas escolas, 4 milhões de meninas, 4 milhões de estudantes estão sendo privados do direito à educação, né? Então, de novo, sem dados, a gente não consegue fazer política pública e não consegue fazer a devida pressão sobre agentes que não queiram,
enfim, garantir direitos às meninas, mulheres e menstruantes. De novo, os dados também serviram para que houvesse uma denúncia direcionada ao Alto Comissariado de Direitos Humanos, endereçado a Michelle Bachelet, para que, enfim, houvesse a derrubada dos vetos. Então, houve uma denúncia desses vetos que o presidente Bolsonaro fez, e foi, de novo, subsidiada com base nos dados. Os dados do relatório serviram também para subsidiar essa denúncia. E não só isso, o Alto Comissariado da ONU respondeu a essa denúncia, cobrando uma série de explicações ao presidente Bolsonaro a respeito dos vetos que ele enfim, da forma como foi feito, que esvaziou o projeto. E, mais uma vez, o Alto Comissariado da ONU ele recomenda a derrubada dos vetos, citando não apenas os dados, mas uma parte em que eu discuto, né, a literatura, faço uma revisão bibliográfica sobre o impacto, né, da pobreza menstrual na vida das meninas, mulheres e menstruantes, justamente para sensibilizar o governo do Executivo Federal para que isso fosse revisto, né? E não aconteceu. O que houve foi uma mobilização dos demais parlamentares, né? E, de fato, os vetos foram derrubados. Então, vejam, fazer política pública sem dado aumenta muito a chance de que as pessoas não se sensibilizem aos problemas e não enxerguem o problema da forma como ele está posto, né? Bom, quase finalizando aqui, já me encaminhando para o final da minha fala, eu não podia deixar de contemplar a situação de São Paulo. Como eu disse, o relatório ele traz uma visão, um panorama mais geral sobre as questões étnicos e raciais, e também sobre as macro-regiões, mas existem também alguns dados sobre unidades federativas. E, inclusive, eu trouxe aqui um dado que é inédito, eu acredito que esse dado nem esteja no relatório, que é sobre o dado da capital, né? Então, falando a respeito de escolares, né? De meninas, esses dados aqui eles se referem apenas a meninas do 9º ano, tá, gente? 9º ano do ensino fundamental. Então, aqui à esquerda, a gente tem informações sobre os estados. Esse gráfico tem um gráfico muito parecido com esse no relatório, na publicação do UNFPA e do Unicef, que vocês podem acessar na íntegra pelo link que acho que a professora Isabel vai compartilhar, né? E, além disso, esses dados aqui que eu trago para a gente considerar, né? Que no estado de São Paulo, quase 35% das alunas estudam em escolas que não dispõem totalmente de condições adequadas para menstruar na escola, né? Então, pode faltar papel higiênico, sabonete, pia, enfim, né? Então, quase 35%, né? Quase mais de uma em cada 3 meninas que estudam no 9º ano, em São Paulo, elas estão nessa situação, de que não dispõem de meios adequados para cuidar da menstruação. E nesse dado aqui, a gente nem está incluindo o dado sobre absorvente, a gente está falando sobre a infraestrutura da escola disponível para menstruar. Eu não estou falando aqui sobre absorvente. Se a gente falar sobre absorvente, aqui a situação vai ser muito pior do que isso. Então, vejam, só considerando a infraestrutura em que as meninas estudam na escola, a gente já tem esse cenário que é bastante ruim. Na capital, a situação é um pouquinho melhor, né? A gente está falando de 30% de alunas que estudam em escolas que não dispõem de condições adequadas. A média brasileira é alta, né? De 40%. Mas, ainda que São Paulo seja uma cidade que esteja menos prejudicada do que a média brasileira, aqui o dado que eu encontrei é que
de meninas do 9º ano, a gente tem 102 mil meninas que estão nessa situação aí de não dispor de condições adequadas na escola. 102 mil meninas só falando sobre o 9º ano e só falando sobre a infraestrutura das escolas, sem considerar a absorvente e sem falar de outras séries. Então, vejam, é um cenário muito preocupante e que pode, sim, levar não só ao absenteísmo, né, à falta, né, bom, enfim, a não ir à escola. A gente pode estar falando também de uma situação de presenteísmo, que é quando a menina está na escola, mas, enfim, está com a cabeça distante, porque, imagina, você está ali preocupada, bom, mas agora eu estou precisando fazer uma troca, estou precisando ir ao banheiro. Mas não tem nem papel higiênico lá, se eu precisar fazer a minha troca, que o meu absorvente está quase vazando. Então, assim, ela vai estar ali na escola, mas ela vai estar com a plena capacidade dela ali para aprender? Ela vai estar realmente imersa na aprendizagem? Então, esse é o fenômeno do presenteísmo. E o pior de tudo é o caso de evasão escolar, né? E a gente sabe que a evasão escolar de meninas no ensino médio ultrapassa até os meninos no ensino médio. Então, vejam, a gente está privando meninas de terem acesso à educação. Isso é muito grave. Sem educação, essas meninas não vão ser trabalhadoras qualificadas. Sabe aquilo que se discute a todo tempo de que falta mão de obra qualificada no Brasil? Gente, as meninas estão sendo privadas de educação, né? E se a gente não combater isso de uma maneira muito contundente, com políticas públicas muito assertivas, esse problema vai continuar vai continuar permanecendo, né? Então, por fim, eu queria deixar algumas recomendações, né? Então, vamos lá. É muito importante que a gente não esconda a palavra menstruação, ciclo menstrual, fluxo menstrual, que a gente não esconda isso, que a gente não fale através de eufemismos, né? Vamos falar a palavra menstruação sem pudores, sem vergonha, né? Porque não é motivo para ter vergonha, é um fenômeno fisiológico, né? Então, vamos falar a palavra, não falar através de eufemismos, né? Uma coisa que eu falo até no relatório, que eu escrevi no relatório, é o seguinte: não falar sobre menstruação é uma forma de falar sobre ela, né? Porque aí a gente fala através de preconceitos, a gente fala através de estigmas, a gente fala através de tabus. Então, vamos nomear o fenômeno e nomear os problemas também, né? Isso é muito importante. Além disso, uma outra recomendação vai em direção a educar meninos e homens. Uma coisa que me chama muita atenção é que eu recebo vários comentários de homens assim, poxa, Carol, mas por que isso virou uma questão tão grande? Né? E chega ao ponto do seguinte desconhecimento: os homens desconhecem tão completamente o aparelho sexual e reprodutivo feminino, que uma vez eu recebi o seguinte comentário: Carol, mas espera aí, por que absorvente é um problema tão sério? Não é só a menina guardar a menstruação e quando for ao banheiro, igual o xixi, ela vai lá e solta a menstruação? Então, vejam, é nesse nível de discussão que a gente ainda está com homens e meninos, né? E isso, lógico, vai resultar numa série de problemas para as demais pessoas que menstruam, né? Enfim, além disso, muitos homens adultos acham que a menstruação só vai acontecer lá para os 16, 17 anos. Gente, esses homens vão ser pais. Se já não são, eles vão ser. Então, se a gente não tiver algum tipo de educação com eles, eles podem cometer, no caso, por exemplo, dos meninos, garotos mais jovens, bullying contra as meninas que menstruam e, eventualmente, sangue vaza, mas a gente também está complicando a relação de pais e filhas. A gente está fazendo com que esses pais não vivam a paternidade de uma maneira adequada, que não orientem adequadamente as meninas, né? Muitos pais ainda hoje têm vergonha de ir à farmácia sozinhos comprar um pacote de absorvente. Então, que nível de estigma é esse? Que nível de tabu é esse? Né? A gente precisa combater isso. Isso não pode continuar sendo perpetuado. Além disso, de novo, vou bater muito na tecla de superar os estigmas e os tabus através de educação. E quando eu digo educação, eu não estou me referindo só à escola. Tá? Eu me refiro também aos ambientes de saúde, à atenção básica. Eu me refiro também às mídias sociais, eu me refiro às empresas também. Inclusive, eu fiz
uma palestra para o Instituto Ethos, está disponível no canal do Instituto Ethos, que eu falo especificamente sobre como combater pobreza menstrual no ambiente empresarial, né? Então, de novo, a gente precisa de formas de educação das mais diversas e que alcancem públicos diversos, e não só botar o peso todo em cima da escola. A escola não consegue fazer tudo sozinha. Além disso, ao formular políticas públicas, né, além de a gente começar a combater tabus e estigmas, a gente precisa muito considerar as individualidades dessas pessoas que menstruam. E eu digo considerar as individualidades, não só de considerar a situação em que elas vivem. Por exemplo, é uma pessoa em situação de rua? É uma pessoa em situação de privação de liberdade? É uma pessoa em extrema pobreza? Eu vou para além disso, né? Para além de repente, estar numa situação de não ter acesso à água, de não ter acesso a banheiro, a gente tem que pensar o seguinte, eu vi muitas políticas sendo formuladas no sentido de vamos extirpar a pobreza menstrual do nosso estado, do nosso município, porque agora nós vamos distribuir coletor menstrual que dura 10 anos, vamos distribuir para todos. Vamos acabar com a pobreza menstrual. Então, hora da Carol dar aquela notícia ruim. A gente não acaba com a pobreza menstrual só com coletor menstrual, né? Distribuição de absorvente descartável é sim necessária, e é preciso que a gente olhe, se a gente quer de fato garantir dignidade, a gente tem que considerar que meninas, mulheres e menstruantes são seres diversos, e que vai ter gente que vai se adaptar com coletor menstrual e tem gente que não vai. Tem gente que vai gostar de calcinha absorvente reutilizável e tem gente que não vai. Né? E tem gente que vai necessitar do absorvente descartável, até porque não tem meios de usar um produto reutilizável. Então, de novo, a gente não pode tratar todo mundo como uma massa única, um bloco unitário que todo mundo é igual, então distribui lá qualquer produto e as mulheres que se virem. Desse jeito, a gente não combate pobreza menstrual. Então, é importante respeitar a individualidade das pessoas que menstruam. Além disso, de novo, vou reforçar o ponto. Pobreza menstrual não é só absorvente. A gente precisa de política de água canalizada, tratada de boa qualidade. A gente precisa de escoamento sanitário do esgoto adequado. Até porque esse tipo de política ele vai afetar todo mundo. Vai afetar, inclusive, mortalidade infantil, vai afetar uma série de outras doenças e vai afetar homens, vai afetar meninos, vai afetar toda a população. A gente precisa de tratamento de esgoto adequado, a gente precisa de água de boa qualidade chegando às pessoas. Então, são obras de infraestrutura que vão melhorar a dignidade menstrual e que também vão dar dignidade às demais pessoas. A gente precisa dessas grandes obras de infraestrutura. E, por fim, as políticas precisam ser permanentes. Lá, né, professora Isabel, teve uma professora que não entendeu muito bem o recado que a Astrid deu e que eu já falo há muito tempo. Assim, no clamor público, aconteceram muitas iniciativas de distribuição de absorvente, de doações. Doações são fantásticas, elas são realmente muito boas, elas engajam a gente num senso de comunidade e elas têm realmente um efeito imediato muito interessante. Mas a gente não pode esquecer que, normalmente, essas iniciativas assim, mais de caridade, de solidariedade, elas estão muito atreladas ao momento de clamor público. Uma vez que o clamor público passe, a gente acaba que essas políticas, essas iniciativas vão se esvaindo. O que é que fica? Fica o SUS, fica a política pública. Né? E se a gente quer combater pobreza menstrual, a gente precisa de políticas permanentes. Meninas, mulheres e menstruantes menstruam todos os meses, não só no momento em que a gente tem clamor público. Então, é muito importante que a gente tenha, de fato, política pública, um SUS forte, uma educação forte, e que, de fato, atendam a esses problemas. Pessoal,
a minha apresentação é essa, eu fico, lógico, à completa disposição de vocês para tirar dúvidas. Aqui tem os meus contatos, e além disso, nesse QR Code, vocês podem encontrar os links para o que eu falei, sobre, enfim, a denúncia que foi feita ao Alto Comissariado, sobre a resposta do Alto Comissariado. Tem o link, inclusive, da pesquisa, né, do relatório que foi publicado no UFPA, tem o link ali também. Então, é só acessar o QR Code com o celular de vocês e vocês já têm acesso. É isso, muito obrigada, é um prazer enorme. Volto a agradecer a oportunidade de falar aqui, agradecer a professora Isabel. Foi um prazer enorme falar com vocês. Parabéns! Obrigada. Parabéns, Caroline. Parabéns pela apresentação maravilhosa, por trazer esses dados tão gritantes, né, Marisa, para nós, né? Eu coloquei aqui no chat por 2 vezes o PDF, é só clicar no PDF, pessoal, e baixar, né? Tá no site da UFPA, então realmente é bem fácil o acesso, pobreza menstrual. E, Caroline, eu gostaria de fazer algumas reflexões, assim, se você me permite, né? De algumas coisas, assim, para a gente acabar, assim, trazendo, né? A questão da importância da educação em saúde. E aí, Marisa, Suzete, né? Desde a década de 70 que a gente fala, né? Quando que se implanta a importância da atenção primária, né? E quais são os pilares básicos para a atenção primária à saúde? E aí vem a questão, para se haver uma atenção primária à saúde adequada, você tem que ter segurança, desenvolvimento social, você tem que ter saneamento básico, né? Então, são esses índices nossos de saúde, e aí vou dizer de novo, morte materna, morte infantil, né? Esses índices nossos que não baixam nunca, né? Que não saem dos patamares, e a gente fica na saúde, né, enxugando o gelo, se assim me permite dizer, né? Sendo que os outros setores têm que andar junto com a saúde, né? E na sua fala, Caroline, também você falou da política pública. A política pública, ela é fundamental porque ela mantém processos de trabalho. Quando você fala em clamor público, quando você fala em questões específicas, né? E aí vem toda aquela coisa, precisa ser agora. Mas como que a gente faz para manter? Porque se a Caroline não tivesse, a Marisa não tivesse, a Suzete não tiver, o que vai manter, né, esse processo de trabalho contínuo é a política pública. Então, é por meio da política pública que se mantém os processos vigentes, né? Porque uma vez tendo a política, ela é, sem dúvida nenhuma, o alicerce, né? Para que as coisas continuem e para que possamos ter aí dignidade, né? Sair da pobreza e ir para a dignidade. Então, eu acho que são coisas importantes, e aí de alguns índices também, né? E eu fiquei pensando no Acre, Roraima, né? Aqueles locais onde existe, dentro do seu relatório, né, a maior, né, pobreza menstrual, mas também os outros estados, pelo que eu entendi, não chegam a 60% todos estão abaixo de 50%, né? Inclusive São Paulo, né? E de dignidade, vamos dizer, né? De saneamento, de uma água potável adequado, ou de escolas adequadas, né? Então, estão todos abaixo do esperado, porque a gente tem que trabalhar com os 100%, né? Ou pelo menos acima de 80%, para a gente ter um pouco de dignidade, né? E todos os estados estão abaixo disso.
Então, eu acho que isso é um olhar importante. Então, eu não vejo só também a Secretaria da Educação, sabe? Mas eu vejo, assim, a Secretaria do Desenvolvimento Social, né? Eu vejo outras secretarias, que é o que a gente chama de intersetorialidade, né? É fundamental essa intersetorialidade, né? Esse envolvimento intersetorial para que nós possamos atingir um patamar de igualdade, né, para todos, para todas as pessoas que menstruam, né? E eu gostei da sua fala também com relação à saúde da mulher, sabe, Caroline? Eu sempre fico assim, nós, como eu falei, né, nós, na faculdade, por exemplo, nós fizemos a inclusão da importância de estar trazendo questões relacionadas a gênero. Desde o segundo ano agora, a gente vai introduzindo essas questões de desenvolvimento sexual, né? Desde lá da embriologia até o sexto ano, onde discute-se as questões de LGBTQIA+, né? De uma maneira mais ampla, no cuidado das pessoas, né? Então, nós temos isso muito bem inserido, né? na nossa universidade e também na nossa assistência à saúde, nos nossos ambulatórios, né, onde nós prestamos assistência à saúde, mas eu acho que existem tantas questões da mulher que ainda temos que melhorar, né, que nós não podemos perder a força dessa questão da saúde da mulher, sabe? Eu acho que ela tem que ser inclusiva, mas a gente não pode deixar de falar. Então, que bom, Carol, que bom que você tem esta visão, sabe? Porque ainda nós temos índices de saúde que se relacionam, sim, com a importância da saúde da mulher, sabe? Então, eu acho que é fundamental nós ainda termos este olhar da importância da gente ainda estar utilizando o termo saúde da mulher também, né? Também, né? Temos que ter um olhar ampliado, mas também a saúde da mulher ela é importante no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, Marisa, são esses os apontamentos que eu não podia deixar de fazer da palestra da Caroline. Muito obrigada por você ter trazido para nós essa temática, eu acho que foi muito importante, Carol. E Marisa e Suzete, eu sei que a Marisa deve estar querendo falar alguma coisa, e a Suzete também. Bom, agradecer muito. Oi, fala, Su, você. Pode falar, Má. Agradecer muito a Caroline. E aí, assim, né, a gente abre a caixinha de Pandora aí, né? Essa coisa muito louca, e que volta a dizer que só nos enriquece enquanto profissionais da saúde do SUS, né? Desse olhar ampliado sobre o indivíduo, o ser humano, e para nós sobre a mulher, né? Lamento porque a maioria das leis, né, que foram lançadas sobre a questão de pobreza menstrual são leis fundamentadas em distribuição de absorventes e que resolve, mas não resolve, né? Eu acho que o que resolve realmente é a educação, é a mulher se conhecer, é só dessa forma que ela vai se empoderar para tudo, né? Porque posso estar falando uma asneira aqui, vocês me corrijam, mas a partir do momento em que a gente olha as questões de gênero, seja a mulher cis, a mulher trans, né? A mulher, seja ela o que for, ela vai menstruar. E isso faz a diferença quando a gente pensa em gênero, né? Que é onde a gente se pauta aqui na saúde da mulher. Não chego a ser da época de 70, sou da época de 80, né? E acredito muito na educação em saúde, no diálogo,
a gente tem muita dificuldade de conversar sobre esses temas que para nós é tão banal, né? E que na realidade não é. A gente precisa mudar, a gente precisa escutar aí os experts para que a gente possa abrir um pouco a nossa cabeça, entender que a gente precisa, sim, estudar sobre gênero, estudar sobre pobreza menstrual, que foi tão reduzida, né, nessas questões de marketing e na questão de veiculação, né, tanto que gerou muito mimimi, a gente tem vontade né, partir para como diz o povo, dar uma tesourada no meio dos peitos, mas a gente não pode. Eu acho que, Caroline, você trouxe para a gente, assim, super, de forma muito clara, o porquê, né, a gente tem que brigar e porquê que a gente tem que falar, sim, de pobreza menstrual. Acho que você traz aí uma coisa super legal e com esse olhar, né, esse olhar ampliado, obviamente, e a gente só tem a te agradecer. Muito, muito mesmo. Acho que foi uma comemoração muito bonita aí dos 15 dias de ativismo, que começa um pouco mais para frente. Esse mês a gente tem o mês, a data, né? Uma data da questão da prevenção da violência contra a mulher também. Então, acho que traz um tema tão bonito para esse mês, assim, que nos apropria e nos fortalece para que a gente possa partir para a briga. Só isso. Obrigada. Passa aí para a Suzete. Oi, meu microfone às vezes fica ruim. Eu também agradeço muito, Carol. A minha pergunta era se você foi convidada para outras secretarias ou outros municípios para fazer a sua apresentação, ou porque muitas vezes jogam só para a educação, né? Como você mesmo falou, essa história. Eu queria reportar que a Hilda está no chat. A Hilda é de Mato Grosso do Sul. Ela sempre é uma convidada também nas nossas webs. Muito obrigada, Hilda. E ela fala que a educação é muito importante. Eu queria saber da Carol, quem mais te convida nas apresentações e para quem mais você também já falou e pontuou toda essa sua fala, que é muito importante. Ih, gente, acho que agora eu posso ser injusta aqui de não lembrar todo mundo, mas eu fiz um fórum na Câmara de Salvador com a Olívia Santana, teve Recife também, e eu posso estar esquecendo gente, mas basicamente foi isso. Assim, e Recife foi no campo justamente da educação, fazer uma formação com professores para conseguir atender ao tema. Mas, de novo, é muito pouco debatido ainda, né? Realmente, eu queria falar muito mais, queria conversar com muitas outras pessoas, com muitos outros formuladores de políticas públicas e pessoas que estão ali na linha de frente, de fato, aplicando essa política pública, e falta isso, né? É importante a gente falar no ponto de vista de dados, falar do ponto de vista de estudo, né? É importante ter os movimentos sociais pautando e brigando para que aconteça, desculpa, mas também é importante a gente falar sobre dados, sobre pesquisa, né, sobre informação que foi embasada em muito conteúdo técnico, né? Eu acho que é a partir disso que a gente caminha, né? A gente precisa de ciência para caminhar, né? Lógico, os movimentos sociais eles ajudam a pautar os temas, a trazer os temas com mais força, mas se a gente não tiver um amparo técnico, dificilmente a gente vai ter políticas que sejam bem resolvidas, que sejam bem aplicadas, né? Então, acho que isso, sinceramente, eu senti um pouco de falta. Eu acho que os estados, os municípios precisariam ter um pouco mais de comprometimento em trazer isso de um ponto de vista de qualificação técnica, né? De debate técnico para, enfim, para todo mundo. E como vocês viram, eu não sou muito do economiquez, né? Eu tento falar um pouco mais, numa linguagem um pouco mais acessível, né? Dá para a gente discutir dentro do economiquez aqui, falando difícil, de técnicas de, enfim, de tratamento de dados das mais diversas, mas a gente também pode simplificar e pode tornar uma conversa que é técnica, mas de uma forma que chegue de uma maneira mais facilitada para todo mundo, né?
ninguém precisa ter a minha formação técnica para saber que pobreza menstrual é um assunto sério. Então, é isso que eu sempre tento trazer, né? Do ponto de vista de divulgação científica, de tentar trazer de uma maneira mais amigável. Carol, o que eu ia te perguntar? Quando você traz os dados, e até se traz um pouquinho os dados de São Paulo, do Brasil, e que você fala que são meninas do 9º ano, a metodologia foi o quê? Foi uma entrevista? Vocês partiram Não. do campo? Quais foram os dados que vocês buscaram para ter Justamente essa que é uma grande inovação, assim. A amostra que a gente tem é a amostra do IBGE. E o IBGE, ele chega nos rincões do país. A gente está pegando... Isso é uma questão que eu trouxe, né, Isabel? Até na minha fala no Fórum de Dignidade Menstrual. Uma coisa que me irrita profundamente é quando enchem a boca para dizer não tem dado no Brasil para determinado assunto. Isso me aborrece profundamente, porque é o seguinte, existem dados, sim, o IBGE ele é um órgão extremamente competente, com metodologia validada no mundo inteiro, de boas práticas enfim, de produção de dados estatísticos, né? E a gente utiliza muito pouco os dados do IBGE. Então, o que eu fiz? Qual foi a metodologia? Ir lá no site, baixar aqueles microdados que são, dependendo da base de dados, assim, não são nem um pouco triviais de trabalhar, né? Por exemplo, como é o caso da POF, a POF exige um tratamento de dados bastante complexo, né? Então, foi bastante programação, várias linhas de código para tratar a base de dados, para tratar e chegar aos recortes de dados que a gente tem nessa pesquisa. Então, são dados públicos, só que ninguém teve interesse de olhar, né, de encontrar as variáveis que falam a respeito de pobreza menstrual, de encontrar os recortes de raça, de gênero, de regiões, de maneira que trouxesse o problema da pobreza menstrual à tona. Então, assim, a gente tem dois problemas. Precisa realmente de qualificação técnica para tratar dados que exigem programação para, enfim, gerar dados de uma maneira mais mastigadinha que chegue facilmente ao público. Tem essa questão. Mas falta também sensibilidade. Falta um pouco de olhar para, de novo, saúde da mulher. Falta um pouco de cuidado em entender as diferenças de gênero, né, que existem, enfim, em todas as esferas, inclusive nos estudos de pobreza, né? Os estudos de pobreza eles precisam ver que existe um impacto que as mulheres sofrem que é diferente da pobreza vivenciada pelos homens, né? Então, assim, de novo, falta sensibilidade. Porque tem muita gente técnica boa no país, tem muito economista bom, tem muito cientista de dado bom. Só que, de novo, são temas que vão sendo negligenciados e vão ficando para trás. E aí a gente fica sempre nessa lorota de não existem dados no Brasil. Existem. Só que eles são realmente difíceis de trabalhar e precisa de sensibilidade. Então, assim, retornando à tua pergunta, eu não fui a campo, não precisei. Os dados já existem lá numa base de dados gigantesca que o IBGE disponibiliza, por exemplo, com a Pesquisa Nacional de Saúde, com a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, com a Pesquisa de Orçamentos Familiares, com o PNAD, né, que é a Pesquisa por Amostra Domiciliar. Tem muito dado no IBGE. Falta trabalho de programação para abrir essas ostras e encontrar as pérolas. Né? Acho que falta isso. Então, os dados precisam ser tratados. E, de novo, seria uma alegria enorme se vários estados me procurassem. Carol, vamos fazer um relatório mais esmiuçado para a realidade aqui do nosso estado, da nossa cidade? Eu teria um prazer enorme de fazer, mas esses convites não chegam. E também falta financiamento, né? Porque se houvesse financiamento, eu faria por mim mesma, né? Eu ia e depois ia batendo na porta. O governo aqui, ó, tem esse estado aqui, tem esses dados aqui. Mas falta um pouco dos dois, mas boa vontade da minha parte não falta. Obrigada, Carol. É importante saber qual para mim, pelo menos, né? Acho que para as meninas, claro. o pessoal assim, que está aí, uma coisa importante qual foi esse caminho, né? Porque e a metodologia ela tem abrangência nacional, ela não fica naquele grupinho pequenininho que você consegue chegar só. O IBGE ele chega lá no interior do Brasil. Né? Ele chega nos lugares onde essas pesquisas amostrais, assim, muito pequenininhas, não chegam. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Muito orgulhosa de ter uma mulher, né? Tão jovem e Marisa, com esse olhar, eu peguei né? ela e trouxe aqui para nós. Ó, a gente já está botando ela aqui no coraçãozinho já. Opa! Carol, Obrigada, gente.
Mais Estamos juntos, a gente vai uma. trabalhando junto. É, O até mesmo deixa porque time, a gente luta pelas mesmas causas. É isso, a gente só precisa se encontrar, né? Exato. É só para colocar aqui o pessoal, a Hilda, do Mato Grosso do Sul, a apresentação, né? Colocou a sua apresentação, a questão da educação é muito importante, que ela agora é técnica da vigilância do óbito e que ela gostaria do seu contato. Então, Hilda, a Suzete já disponibilizou o e-mail da Caroline, e a Caroline também disponibilizou no fim, né, no seu template, também Isso. tem lá. Caroline, se você quiser colocar no chat, você consegue colocar no chat seus contatos para o pessoal. Claro. A Priscila de Embu-Guaçu também colocou aqui que a sua apresentação foi muito rica. A Mariana Valente colocou excelente apresentação. Então, gostaria de colocar esses comentários aí do pessoal. nossa, a gente ficaria aqui a tarde inteira, né, Isabel? Mas, Sim, muito bom. infelizmente. Mas então, infelizmente, a gente tem essa 1 horinha só, Carol, que eu te falei que nós tínhamos. Uhum. Mas foi um prazer enorme. Quanta coisa a gente falou, né? Mas eu queria te trazer aqui, porque nós temos as áreas técnicas da saúde da mulher do Estado de São Paulo aqui. Nós temos as articuladoras da saúde da mulher em cada território, né, em cada DRS, que mantém contato com as unidades básicas de saúde. Então, eu tenho certeza que as articuladoras, quando pensarem aí, né, em pobreza menstrual, dignidade menstrual, elas vão se recordar do nosso matriciamento e, consequentemente, do seu nome. Já te deixei o convite, Carol, para a gente poder aí trabalhar junta, né? Se Deus quiser, aí, em alguma coisa relacionada à pobreza menstrual e mulheres acima de 40 anos, que eu acho aí, né, fundamental a gente ter esse olhar para essa mulher, né? Que menstrua e que tem as suas dificuldades, né? Ali na perimenopausa, as Da irregularidades menstruais. perimenopausa, a irregularidade menstrual, então eu acho que tem muito para se trabalhar aí. Eu acho que trabalhar junto à educação, ela também é fundamental, mas volto a dizer, eu acho que é um cenário intersetorial. Eu acho que você não é só na saúde, como você falou, mas também não é só na educação, eu acho que isso é mais amplo mesmo. E não é à toa que esses mesmos estados estão, que você citou, né? Eu acho que eu não terminei o meu pensamento, que estão aí a morte materna batendo, a mortalidade infantil batendo nesses mesmos estados, né? Está também a gravidez na adolescência, a gravidez antes dos 14 anos batendo nesses mesmos estados, né? E a gente fica na saúde pensando o porquê, o porquê, o porquê, e eu acho que a pobreza menstrual vem para mostrar isso, né? O quanto nós precisamos trabalhar, né? Desde sempre, com essa menina, desde a menarca, né? Com essa pessoa que menstrua, desde a menarca, né? Nós temos que trabalhar com esta pessoa. Por quê? Porque os nossos índices ainda de saúde, que ainda são alarmantes, né, estão intimamente relacionados. E não é à toa, não é à toa. Não é à toa que são sempre os mesmos locais, né? E mesmo São Paulo, nós ainda temos que batalhar, né? Mesmo que se víssemos os dados minuciosamente e trouxéssemos para territórios específicos, eu tenho certeza que dariam os mesmos territórios de morte materna, morte infantil, gravidez não planejada antes dos 14, relacionados à violência, né, sexual. Então, eu não tenho dúvida, né, Caroline, que a pobreza menstrual ela vem para isso. Então, eu também não estou excluindo São Paulo disso,
ao contrário, estou incluindo, né? Uhum. E que nós temos que batalhar, sim, nessas desigualdades, né? Então, esse é o recado que eu gostaria também de lembrar, né, para todos. E vamos ver aqui o chat, que eu acho que teve mais um comentário, e aí, Suzete e Marisa, eu deixo para vocês fazerem um encerramento. Devemos Pessoal, trabalhar eu fico... junto também ao Conselho Municipal. Elisângela Pauli, inclusão de absorventes. Ok. Elisângela, os contatos da Caroline estão no chat, né? E eu acho que sim, eu acho que a gente está junto aí em todas essas reivindicações, né? Suzete, Marisa e Carol, você gostaria de fazer uma finalização também da sua fala, sim. deixar seu contato? Então, repetindo, bom, tem esses contatos que vocês podem ficar à vontade e estou me colocando à disposição, não só para tirar dúvidas, mas vamos abrir canais para fazer outras palestras, para fazer discussão com secretarias dos mais diversos estados e cidades, né? Vamos conversar sobre o tema, acho que é necessário, eu estou me colocando à disposição para a gente, de fato, atender a essa necessidade de dar um destino, de dar um tratamento à questão da pobreza menstrual, né, e garantir dignidade, né, garantir direitos para meninas, mulheres e menstruantes. Então, fico aqui, né, à disposição, né, podem entrar em contato, eu gosto, a Bessa, de responder pergunta, de estar à disposição, e, de novo, bom, se o Estado ou o município tiver interesse, vamos fazer mais pesquisa? Vamos entender melhor a situação do Estado, do município, para a gente, de repente, fazer um outro relatório específico. Olha, esse aqui é o relatório de São Paulo, esse aqui é o relatório do Mato Grosso, esse aqui é o relatório do Rio de Janeiro, e assim, com dados específicos para trabalhar melhor políticas públicas e atingir o público-alvo, que realmente é o mais necessitado. De novo, são os dados que vão nortear a política pública e que vão fazer com que as pessoas se sensibilizem para a pauta. Uma última questão que eu queria botar aqui bem rapidinho é o seguinte: muita gente colocou assim, Carol, mas as mulheres só passaram a menstruar agora, só passaram a menstruar nesse governo, ninguém menstruava nos governos anteriores. Pessoal, vamos conversar aqui bem sério, né? Vou fazer um paralelo com a violência contra a mulher. Violência com a mulher antigamente era tratada como um assunto que, não tem que ficar escondidinho aqui, só escondido aqui entre a família, aqui muito bem escondido, ninguém fala, ninguém mete a colher. E graças aos movimentos, graças aos estudos, o tema foi passando do ambiente privado e que deveria ser escondido, né, para uma questão pública, que é uma questão séria, né, uma questão de saúde pública, a violência contra a mulher dentro dos lares. Da mesma forma, é a pobreza menstrual. Conforme o debate ganha maturidade, ele vai saindo dessa esfera da vergonha, da coisa que precisa ser escondida, para uma coisa de vamos debater. Então, não é que as mulheres não menstruassem antes, elas menstruavam, só que a gente tinha essa coisa da vergonha, do medo de falar sobre isso. Então, conforme a gente vai ganhando maturidade enquanto sociedade, a gente vai se sentindo mais livre para falar sobre temas que ficaram obscuros durante muito tempo e que a gente sofria e não falava sobre ele. Então, da mesma forma, fica o paralelo com a violência contra a mulher, né? Então, vamos sim distribuir absorvente, vamos sim falar de menstruação, vamos cuidar da saúde das mulheres, meninas e menstruantes. Obrigada, gente. Minha fala é essa, fico à disposição. Obrigada, Carol. Fico super agradecida perante a nossa área técnica da saúde da mulher. Você falou dos tabus, né? Que, como sempre, estamos à frente de muitos tabus, e esses não é nem os únicos, temos vários outros. Assim como todo o pessoal que se pontuou no chat, assim como a doutora Isabel e a Marisa, eu também falo que é uma ressignificar, é rever, é reorganizar esses encontros, que às vezes não precisa ser um encontro estadual. Pode ser um encontro municipal, regional, tendo a pauta no assunto, conversando, rediscutindo, reorganizando, né? Só não podemos deixar guardado na gaveta, né? Temos sempre que estar abordando este assunto. Salvei seu chat nos meus contatinhos, pode ficar tranquila, que assim que precisar, vamos conversar, vamos rediscutir, realinhar,
reafirmar as nossas posições. Eu deixo aqui o convite para o nosso próximo encontro, que vai ser numa terça-feira de dezembro, acredito que dia 14, se eu não estiver errada, né, doutora Isabel? Acho que quarta-feira, né? Isso. Quarta-feira, dia 14. Isso. E se for possível, vamos falar de telemedicina, que também tem tudo a ver dentro da nossa área. Obrigada pela presença de todas, obrigada pelas articuladoras da saúde da mulher que estão em cada região, e nos encontramos em dezembro. Muito obrigada. Tchau para todas e um ótimo término de tarde. Gente. Obrigada. Obrigada.